Dando continuidade ao nosso curso, dessa vez nós vamos ver o que são tipos de dados em Python, quais são esses tipos de dados, para você entender que tipos de dados definem o tipo de valor que uma variável pode armazenar. Bom, basicamente, esses tipos de dados, quando a gente vai colocar um valor dentro de uma variável, a gente coloca um valor dentro de um determinado tipo. Por que tipos são importantes? Porque a gente tem que definir qual é o tipo que a gente está trabalhando para a gente poder definir qual é a operação que a gente vai fazer com esse tipo. Então aqui a gente tem, por exemplo, números inteiros, que é o tipo int no Python. Por que esse tipo int ele tem diferença, por exemplo, do tipo str, que é o tipo string, ou tipo de texto? Bom, imagina que você quer fazer a soma de duas variáveis. Se você quiser fazer a soma, não dá para somar texto, somente dá para somar números. Mas, se você quer, por exemplo, números com casas decimais de ponto flutuante, você vai ter o tipo float também, que é diferente de int. Por quê? Int é isso daqui, ó, 1. Int é 1, certo? Vou colocar aqui, ó, que é igual a 1. Já float, ele se diferencia por quê? Porque ele tem casas decimais. Por exemplo, float poderia ser 1.0, tá vendo? Você pode perceber que aqui são exatamente o mesmo valor, mas são tipos de dados diferentes. São diferentes. Já string seria também isso daqui, ó. Se você pegar aqui, você vai perceber que se eu colocar entre aspas, é 1 também. É 1 também, mas esse 1 aqui ele é string, ele é texto. Então é como se você não estivesse trabalhando com um dado do tipo inteiro, mas sim com um dado tipo texto. Só que também é 1. E aqui você tem o valor booleano, que é verdadeiro ou falso. Que no Python ele vai assumir dessa maneira false ou então true. Dessas duas maneiras. Você entendeu a diferença? Então aqui a gente tem esses 4 tipos de dados que são chamados de tipos primitivos, são os tipos básicos que nós vamos trabalhar. Então vamos ver exemplos aqui. Então, por exemplo, número 10 é um tipo int, preço 19, 19,90 é um tipo float, nome Ulisses, ele é um string. Qual o tamanho dessa string? Essa string pode ser uma enciclopédia. Então até é apenas uma letra. Então no Python não faz diferença se esse string aqui é uma letra apenas ou se essa string aqui vai ser uma enciclopédia completa. Ele vai tratar isso daqui como uma string. E o valor booleano, tá vendo? Aqui ele está como true, mas ele poderia também estar como false também, que também serviria. Aqui você já percebe quais são os casos de uso, por exemplo, de mais ou menos cada um deles. Então, quando a gente quiser saber qual é o número de cadastro de um cliente, ele não vai ter o número de cadastro 5.1, 4.2, não. Ele vai ter o número de cadastro ou 1, o número de cadastro 2, o número de cadastro 3. No caso, esse aqui poderia ser o número de cadastro 10. Se você quiser saber o preço de alguma coisa, você não vai colocar o preço como custa apenas R$19. Não, R$19 é representado por 19.00, ou no caso aqui, 19,90. Então, se você quiser representar preço aqui, e você quiser representar dessa maneira decimal, você vai representar como 19,90. E se você quiser colocar como um exemplo como nome aqui, você vai também colocar como string, entendeu? Então, imagina que, por exemplo, o nome você tenha um nick de alguma rede social. E aí seria o seguinte, Ulisses21, por exemplo, é um nome que possui número, mas esses números aqui não são inteiros, são string também, entendeu? Então, você começa a perceber quais são as funcionalidades, a gente entendeu os tipos de cada dado em Python. Porque assim você vai conseguir ter uma ideia melhor em como utilizar esses tipos. O tipo é importante que você entenda. Esses 4 tipos não precisa memorizar, mas você precisa ver que entender que eles são diferentes quando eles aparecerem. Entendeu? Aqui a gente vai ver
a verificação de tipo. Então a gente vai ter já a apresentação de uma nova função aqui no Python, que é a função type. A função type, você consegue ver qual é o tipo que é esse dado. Então vou abrir aqui o console, vou abrir o console do Python, Python 3, e aqui eu vou criar uma variável. Vou colocar nome recebe aspas Ulisses. Aspas duplas ou aspas simples, poderia ser. Aí aqui eu vou dar um print no type. Então eu vou colocar print, que é a função nativa do Python para você conseguir exibir algo na tela. E dentro da função print, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a função type, que é essa função que nós estamos vendo aqui, ó. Se você vir aqui, você vai ter a função type aqui, ok? Vou subir aqui de novo e vou colocar a função type aqui, ó. Type. Dentro da função type, todas as vezes que você chamar uma função, ela vai vir com essa sintaxe. Você chama a função e abre e fecha parênteses. E dentro dessa função, você vai colocar as variáveis que ela pede. No caso aqui, vou colocar nome. Ela vai, então, me retornar o tipo de variável que é nome. Então, vou dar... Ah lá, tá vendo? É um tipo str. Agora, e se eu vim aqui e colocar nome é igual a 5? Eu mudei a atribuição de valor com um tipo diferente. Agora é um tipo int, um inteiro. Agora eu vou colocar a mesma coisa aqui, só que com o novo tipo. E você vai ver que ele vai vir como int, tá vendo? Então ele fez o que a gente chama de casting automático. Ele fez a mudança do tipo automaticamente na variável. Então a variável era do tipo string, agora é do tipo int. E eu poderia também fazer novamente para... Deixa eu só corrigir aqui. Recebe... Agora nome vai receber um booleano. Vou colocar aqui. E agora eu vou colocar print type nome. E ele vai retornar como um valor booleano. E assim são os tipos. Aqui a gente vai ver o seguinte, que quando a gente entende os tipos de dados, a gente já começa a entender algumas operações que podem ser feitas com esses tipos de dados. Então, quando você entende que você está trabalhando com números inteiros, por exemplo, você pode fazer uma soma. Tá vendo? E a soma aqui é a matemática normal. Então, se eu vir aqui, vamos voltar aqui então para a... Deixa eu limpar aqui. Vou definir um variável chamado valor 1. Vamos colocar aqui um tipo qualquer. Valor 1 recebe 10. Agora, valor 2 recebe 5. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o print da soma dos dois. Por quê? Porque eu poderia tanto fazer a soma de uma maneira direta, com um print, quer ver? Assim, onde eu cato valor mais valor 1 e faço o print, ele vai funcionar. Opa, coloquei alguma coisa errada, deixa eu ver. Most recall std inline modo. Valor 1, ah, certo, não tem valor 1. Valor 2. Valor 2. Aqui ele já me retornou a soma de valor 1 mais valor com valor 2, que é 15. Mas eu poderia fazer o seguinte, ó. Valor total recebe valor mais valor 2. Agora ele vai atribuir a soma desses valores ao valor total. Atribuiu, agora eu posso fazer print valor total. Opa, peraí que eu escrevi errado aqui. Valor total. Agora você vai ver que ele vai printar de novo, mostrar na tela 15 novamente. Tá vendo? Então, quando nós definimos que tipos são iguais, a gente consegue fazer essa soma. Mas repare que se a gente utilizar o mesmo operador de soma aqui, quando a gente está trabalhando com string, ele vai ter um funcionamento um pouco diferente, tá vendo? Ao invés dele fazer a soma, que não dá para somar olá mais nome, o que ele vai fazer é o seguinte, ele vai concatenar. E concatenar é juntar
concatenar é juntar dois textos, entendeu? Às vezes dois números também é possível concatenar, mas aqui ele vai concatenar dois textos que podem ser números também. Números podem estar sendo colocados como texto. Então, vamos ver aqui para você ver como é que funciona. Vou abrir o terminal aqui, vou limpar o terminal. Eu vou colocar aqui, ó, primeiro nome recebe Carlos. Beleza. Agora eu vou colocar aqui, ó, uma outra variável. Segundo nome recebe Antônio. Beleza. Agora imagina que eu estou recebendo o primeiro nome e segundo nome de um formulário qualquer. E eu quero apresentar os dois juntos na tela. Então o que eu faço? Faço o print, que é a função que coloca coisas na tela. E aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar primeiro nome e agora eu faço a soma, entre aspas, desses dois valores de texto, que na verdade vai juntar os dois, Antônio, e aqui eu vou colocar segundo nome. Então, aqui ele vai, só que ele vai colocar os dois juntos, né? Olha lá, Carlos Antônio. Então, eu poderia também fazer de outra maneira, colocar o seguinte, ó. Colocar aqui, ó. Olá, mais. E assim ele vai colocar dessa maneira. Entendeu? Ah, e se eu quisesse colocar um espaço separado? Existe uma maneira mais eficiente de fazer isso, a gente vai explicar mais para frente, mas você poderia colocar um mais aqui, certo? Você poderia colocar uma string vazia, porque quando a gente coloca um espaço aqui, isso aqui também é considerado string, mas uma string vazia. E aqui ele vai separar, tá vendo? Olá, Carlos Antônio. Então, dessa maneira aqui, a gente percebe o seguinte, que ele junta as palavras se a gente utilizar esse comparador. E se a gente utilizar o mais com um inteiro ou com um float, que é esse tipo aqui de ponto flutuante que a gente viu aqui, ó, ele vai fazer a soma naturalmente. Agora, se a gente pode fazer outra comparação, por exemplo, quando a gente utiliza valores como ativo, entendeu? False. A gente vai fazer o seguinte, a gente consegue, a partir de uma variável, se ela está como verdadeira ou como falso, definir se o indivíduo tem permissão permissão para acessar alguma coisa. Então, por exemplo, a gente pode vir aqui, ó, status recebe ativo. Opa, alguma coisa está errada. Ah, não. Status não é ativo, desculpa. Status recebe true. Eu pensei uma coisa e escrevi outra. Agora eu poderia fazer uma verificação se o status desse indivíduo está como ativo ou não ativo a partir dessa variável. Eu poderia printar aqui e fazer uma comparação aqui. Eu vou deixar essas coisas mais complexas para as próximas aulas, mas basicamente essas são as operações. Nas próximas aulas a gente dá continuidade. Valeu!